Pessoal, boa noite. Podemos reiniciar aí? Estamos reiniciando? Bom, então tá todo mundo aqui, tá, pessoal? Bom, essa segunda etapa agora, pessoal, eu vou te mostrar para vocês, de maneira gráfica, um aplicativo de modo prático. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Bom, o que eu já percebi aqui, quando tem tela de pop-up, eu não consigo compartilhar. Deixa eu só desligar o telefone aqui, porque agora a gente não precisa agora. WhatsApp agora, pessoal. Se alguém chamar aí, vocês me acionam aí, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um script no WhatsApp. Bom, eu vou disponibilizar para vocês. Só um minutinho aqui a minha tela. Deixa eu... Bom, eu vou disponibilizar aqui deixa eu colocar um não perturbe aqui, senão meu celular fica tremendo aqui. Beleza. Bom, deixa eu... Laboratório. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui se está gravando. Está gravando. Bom, dentro do material MATLAB, pessoal, que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma pasta chamada aplicações, tá? Esse material, ele não está junto lá naquela práticas MATLAB, porque o arquivo ficou muito grande, mas aí eu vou acrescentar. E aí eu vou, só para a gente testar um pouquinho das coisas que eu acabei de mostrar para vocês, nós vamos testar visualizando o MATLAB, com uma visualização do MATLAB, tá certo? Quando você entra nessas aplicações, tem uma série de exemplos, tá? Então tem aí, ó, exemplos. O que vai acontecer? Nesses exemplos, tem aqui um exemplo chamado exponencial complexa. Aqui ele está dizendo aqui que é uma senoide, tá? Na verdade, eu rodei esse script em sala de aula, depois eu queria que vocês rodassem ele, né? Para ver à medida que você muda o ômega, para você muda aquele sigma, para número maior que zero, para número menor que zero. Então, esse exemplo está aqui disponível. E tem um outro vídeo aqui que chama Fourier, tá? Esse aqui tem harmônico e tem Fourier. As duas coisas estão relacionadas. Porque, veja bem, o sinal, a técnica de Fourier, ela serve, né? Ela diz que qualquer sinal ele pode ser reconstruído com uma série de senos e cossenos. E na engenharia elétrica, pessoal, uma coisa que é muito comum, né? É a pessoa te perguntar assim: tem harmônico no sinal elétrico? Quando a pessoa te faz uma pergunta dessa, o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: no sinal da rede elétrica da CEMIG tem os 60 Hz, tá? Então, o ideal é que apareça só esse sinal de 60 Hz, tá certo? Quando a pessoa pergunta assim, tem segundo harmônico nesse sinal?
qual quantidade de segundo harmônico que está aparecendo? Então, seria 2 vezes 60, 120. O que ele está te perguntando, ele quer saber, na verdade, a amplitude. Para aquela frequência de 120 Hz, qual é a amplitude, qual o valor, né? Na amplitude de 60 Hz, a gente sabe que a amplitude é 127 vezes a raiz de 2, que é o valor de pico, que dá quase 180 volts, tá? Em 120 Hz, esse valor vai ser menor. Ou, no terceiro harmônico, 3 vezes 60 dá 180. O que ele quer, na verdade, é saber qual o valor dessa amplitude, tá? Primeiro, então, eu vou mostrar aqui o harmônico. Então, o que tem nesse harmônico aqui? Harmônico, exemplo, com índice 3. E tem um outro arquivo, harmônico, exemplo, com índice 3 e 5. E depois ele tem um sinal trifásico só com a fundamental, tá? Esse sinal trifásico só com a fundamental foi o laboratório que vocês fizeram para construir, né, a fase R e ST com a defasagem de 120 graus, beleza? Então, eu já vou aqui logo para esse sinal com terceiro harmônico. Vou explicar ele aqui. Com terceiro harmônico, tá? Então, como ninguém está me chamando aqui no WhatsApp, eu vou fechar aqui o nosso WhatsApp, porque senão vai ficar apitando aí, incomoda vocês aí. Bom, então eu vou voltar aqui na nossa gravação, vou compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui com o MATLAB. Então, o objetivo é mostrar esses 3 scripts que eu acabei de mostrar para vocês aí. Deixa só o MATLAB carregar, que aí eu vou compartilhar a tela. Bom, aí o MATLAB carregou. Vou parar a tela e compartilhar do MATLAB agora. Então, na hora que vocês estiverem treinando lá com isso, tá, pessoal? São esses 3 arquivos aí, ó. Espero que vocês estejam vendo. Qualquer coisa, vocês me chamam a atenção aí. Vou fechar esse script. Então, eu vou vir aqui, ó, para quem não fez, olha lá, sinal trifásico com fundamental. Inclusive, quem não mandou esse roteiro prático 1 para mim lá, eu já disponibilizei ele lá na aula 1, vocês têm que mandar, tá? Porque senão, para eu retificar a nota. Então, quando eu clico aqui 2 vezes nesse sinal trifásico, ele vai abrir o script. Bom, aí ele está mostrando o script. O que esse script está mostrando aqui? Pessoal, clear all, CLC e close all é o padrão, tá? Depois eu coloquei uma frequência de amostragem de 15.360. Esse 15.360 aqui, pessoal, ele é um número mágico. O que é esse número mágico? Se eu dividir esse número aqui, 15.360 por 3, vai dar um valor numérico, tá? Que é o número de amostras que ele está pegando por fase. Só que a frequência da rede elétrica são 60 Hz. Quer dizer que eu tenho 60 senoides no segundo, tá? Bom, se eu pegar, então, 60 Hz com 3 fases, multiplicar 3 vezes 60, desculpa, como é que é o negócio? Espera aí. Eu quero pegar, na verdade, 256 pontos, tá, da senoide. Se eu multiplicar 256, 3 fases, vezes 60, que é 60 Hz, vezes 256 pontos, vai dar esse número aí, 500.360. Então, vou até colocar aqui, ó, esse número aqui ele é igual. 3 fases vezes 60 Hz vezes, eu quero pegar 256 pontos dentro do sinal, em uma janela de 1 segundo, tá? 256 pontos vai dar para fazer a maior parte do nosso processamento aí de sinais para tensão elétrica. Aqui ele está definindo o vetor tempo, que nós já aprendemos a fazer, 0 até fs menos 1, dividido pelo fs, que é o período. Ele fez fase R, fase S, fase T.
2π 60t, vocês fizeram lá no laboratório. Menos 120 que multiplica π sobre 180 é a fase S. E 240 menos π vezes 180 é a fase T, tá? Então, eu não vou plotar esse sinal aqui, porque ele plota, e aí eu tenho que descompartilhar e compartilhar a tela, beleza? Esse script aqui é a fundamental, então. O que seria um sinal só com a frequência segundo harmônico? Como é que eu vou simular esse sinal? É isso aqui, ó. Eu tenho a fase R, tenho a fase S e tenho a fase T, tá? Que é a fundamental. Só que eu quero, né? Se eu rodar isso aqui, vai aparecer o sinal bonitinho lá, que vocês já estão acostumados com ele. Só que eu quero acrescentar o terceiro harmônico. Como é que eu vou acrescentar esse terceiro harmônico no sinal? Eu fiz o vetor da fase R é igual o vetor da fase R, que era o vetor original, mais o cosseno de 2π. E aqui, pessoal, eu estou multiplicando 3 vezes 60 vezes o meu vetor. O que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu estou colocando uma componente harmônica de ordem 3 no sinal, tá? Nessa fase R. Vou fazer a mesma coisa com a fase S. Só tem um detalhe, que na fase S eu tenho que considerar o deslocamento angular, a fase. Então, ele fez aqui, ó, cosseno de 2π vezes 30 vezes 60, né? E aqui tem a fase, ó, menos 120 vezes π dividido pelo 180, tá? E sempre que você acrescenta a componente harmônica, eu estou dividindo aqui por 3. Terceiro harmônico, dividir por 3, tá certo? Ele não vai vir com a mesma amplitude, tá? Bom, agora eu vou acrescentar o terceiro harmônico da fase T. Do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi o 240 aqui que mudou, tá? Que é o ângulo. Bom, se eu rodar esse script, vai aparecer um sinal. Vamos... Olha a cara desse sinal. Vou mandar ele executar. E aí o gráfico, na hora que ele plotar aqui, eu só preciso compartilhar e mostrar de novo. Eu não sei como a janela é pop-up, ele não compartilha de modo automático. Vamos aguardar aqui, tá? O MATLAB ele demora, porque esse tipo de processamento são muitos pontos. Então, apareceu aqui para mim os gráficos, tá? Para vocês aí deve aparecer na sequência. Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Bom, eu vou mostrar só uma das fases. Vou compartilhar o gráfico. Bom, esse sinal aí, pessoal, tá estranho para a gente, né? Dentro de uma janela de 0 a 1 segundo, ó. 0 a 1 segundo. O que ele está mostrando? Eu vou dar um zoom no sinal. Vou dar um zoom aqui no sinal. Essa cara do sinal. Está aparecendo, ele está com uma amplitude aqui maior, depois ele voltou. Observe que tem uma frequência mais baixa, tá? E tem uma frequência mais alta aqui em cima. Então, eu misturei dois sinais aqui dentro. Nesse sinal existe uma componente de 60 Hz e existe uma componente de 120 Hz, tá certo? Vou colocar o quinto harmônico nesse sinal agora. É a mesma coisa. Eu vou lá no gráfico, no MATLAB, eu vou sempre somando, eu vou somar. Então, ó, além agora dos 120 Hz, então eu fiz lá, fase R, a fundamental. Fase S é a fundamental com deslocamento de 120 graus. Como está em radiano, eu multiplico por π e divido por 180. A fase T é um deslocamento de 240 graus. Então, π sobre 180. A fase R agora vai ser a fase R, mais o componente aqui de 2π, 3 vezes 60, mais aqui agora vai aparecer
2 vezes π, 5 vezes 60, t, tá? Bom, lá no cálculo do Fourier, pessoal, na hora que você faz aquele k, que ele varia na somatório, na verdade, é esse 3 aqui, ó, e esse 5, tá? Vocês vão ver que tem um k e tem um ômega zero, um ômega que aparece lá. O ômega, quando você destrincha ele, dá 2πf. E esse f aqui é esse 60, ó, tá? Então, o k, na verdade, é a parcela daquele índice harmônico, 3, e o ômega está destrinchado aqui, porque o ômega é 2π, se eu mudar de lugar aqui, ó, por exemplo, fica mais fácil de visualizar, 2π, tá, vezes... Qual é, que é a tradução disso, na verdade? Ele tá dizendo o seguinte, eu tenho um sinal que é os 60 Hz, tá? Agora, o índice 3, tem alguma coisa do índice 3 nesses 60 Hz? É isso que ele está fazendo. Então, aquele K lá, na verdade, vai ser, né? No caso aqui, eu coloquei 180, 120, alguns Ks conhecidos, tá? Se eu rodar esse script aqui, então, se eu acrescentar infinitos K, qual que seria, por exemplo, eu sei que a fundamental são 60 Hz, mas se eu começasse o K igual a 1, K igual a 1, eu queria saber assim, na rede elétrica da CEMIG, tem a frequência K igual a 1 Hz? Essa que é a pergunta. Se eu mudar aqui, eu estou somando um K igual a 2. 3 Hz, eu estou somando um K igual a 3. 4 Hz, eu estou somando um K igual a 4. Beleza? E o ômega ele está paradinho aqui, ó, porque o ômega é 2πf, é esse f que eu estou considerando, beleza? Então, se eu quiser saber, por exemplo, de 0 a 1000, todos os amplitudes que estão influenciando na frequência de 60 Hz, o K vai ser esse índice 3 aqui, eu vou colocar ele começando K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, tá? E o 60 Hz vai ficar paradinho aqui, tá certo? Se eu rodar esse sinal aqui, então, eu estou rodando para 3 índices, 3 valores de K. Vou mandar executar ele. Se a gente entender a fase R, vou tirar o compartilhamento de tela, vou compartilhar de novo. Então, eu vou tirar o compartilhamento, eu vou dar uma olhada nesse sinal de novo. O que vocês vão perceber é o seguinte, que esse sinal que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho uma demonstração. Não, esse sinal, ele está meio estranho, tá? Mas vocês vão ver que na hora que você começar a aumentar esse K aí, para infinitos Ks, isso lá no roteiro prático de vocês vai ficar bem claro. Quando você pega a fundamental de uma senoide e vai somando harmônico nela, infinitos harmônicos, ela vai virar uma onda quadrada, tá certo? Ela vai virar uma onda quadrada, não um quadrado perfeito, tá certo? Porque o que você está dizendo ali é, eu tenho uma frequência básica, e aí eu estou somando o dobro da frequência, o triplo da frequência, 4 vezes a frequência, 5 vezes a frequência. Então, eu estou pegando o valor de K e somando em cima desse sinal. Beleza? Bom, o que o Fourier, da onde que vem a análise de Fourier, isso que nós acabamos de estudar, tá certo? Daí vem aqui eu mostrei para vocês como que eu monto um sinal, uma senoide com várias frequências, com o valor que eu quiser, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como, só um minutinho que eu tô, agora eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero, dado um sinal, dado um sinal, então esse diretório agora, harmônico, desculpa, eu fiz besteira aqui, FFT. FFT, pessoal, na verdade, aquela teoria que eu expliquei para vocês é para sinal no tempo contínuo, tá?
Só que dentro do computador não faz sentido falar em tempo contínuo, porque sempre nós vamos trabalhar apenas com alguns pontos do sinal. Se eu pegar qualquer gráfico do MATLAB, der um zoom nele lá, vocês vão ver que os pontinhos estão espaçados, tá? Então, no domínio do tempo discreto, aí o FFT significa Fast Fourier Transformer, transformada rápida de Fourier, porque eu vou aplicar agora aquela teoria que eu mostrei para vocês, quando o Fourier inventou ela, não tinha nem computador, tá? E ele fez isso matematicamente, mostrando que aquilo ali funcionava para qualquer sinal periódico. Mas hoje nós estamos querendo fazer uma demonstração no computador. Então a gente vai usar a transformada rápida de Fourier, porque o sinal é discreto. Então, eu incentivo vocês a brincar com isso depois, quando vocês estiverem com tempo, tá? Aqui eu estou chamando aqui de simples. Tem vários exemplos aqui. Ele tem assim, um exemplo versão 1, exemplo versão 2, exemplo versão 4, exemplo versão 3, depois 4. E tem um arquivo aqui, pessoal chamado SFTS. Esse FTS, na verdade, é uma função que está fazendo o cálculo de Fourier, só que ele foi colocado dentro de um arquivo separado, tá? Eu não vou abrir ele aqui não, porque essa versão 1 aqui, versão simples, se a gente entender essa versão 1, a gente vai conseguir entender esse arquivinho de cima, tá? Então, eu vou colocar aqui exemplo FFT, versão 1. Eu vou abrir isso aqui dentro do MATLAB, eu dei um Ctrl+C no diretório, vou lá dentro do MATLAB, colocar nos diretórios do MATLAB e dar um Enter. Se alguém não souber fazer isso, depois me pergunta. Aí agora eu vou abrir o MATLAB. Então, eu vou fechar aqui aqueles scripts que estão abertos. Tá? Vou colocar aqui na versão 1, vou abrir ele aqui, dar um clique duplo. Tá? O que ele está me dizendo aqui, pessoal? Aí eu dou clear all, CLC, close all. Frequência de amostragem 200, criei o vetor tempo. Olha só, eu sei que esse vetor x aqui, se eu perguntasse para vocês assim, qual frequência que está nesse sinal? A amplitude do sinal é 179,6. Beleza, pessoal? Esse 179,6, né? Você está multiplicando aí um seno de 2π vezes 60 vezes 70, vezes o t, que é esse parâmetro t aqui, ó. Beleza? Que é esse parâmetro t aqui. A amplitude, então, eu estou vendo que é 179 que está multiplicando. Esse número aqui, pessoal, ele vai variar de -1 a 1, sempre. O resultado dele, então eu tenho um 179 aqui que vai ser multiplicado no intervalo de -1 a 1, vai dar a senoide que nós sabemos do sinal monofásico da rede elétrica. Tranquilo? Bom. Mas agora, pessoal, eu vou rodar um script aqui, imagina que eu não sei. Eu quero que vocês pensem o seguinte, eu quero que vocês peguem um equipamento, tá? Um medidor de energia, vai lá na tomada de vocês e eu quero que vocês me falem se só vai aparecer o 60 Hz nesse sinal, tá certo? Como que a gente faz isso? Primeiro eu vou rodar esse script aqui, 179, tá? Eu estou vendo que o sinal é de 60 Hz, tá? Então, se eu perguntasse para vocês assim, me fale de 1 a 100 Hz, qual a amplitude que está aparecendo nesse X aqui, ó? Como é que vocês fariam isso? Você vai pegar uma régua, tá? Imagina uma régua de 0 a 100. Essa régua de 0 a 100, o zero, na verdade, de 0 a 100, pessoal, na verdade é um K que vai variar de 0 até 100, tá? O sinal é o X. Mas na hora que você fizer K igual a 0, tá? K igual a 0, eu fiz aqui, na verdade, se eu mudar isso aqui para cosseno, é a mesma coisa, tá? Só para ficar mais fácil de entender o que vou mostrar para vocês agora. Se eu jogar um valor aqui, ó, cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. Tá certo? Então, se eu pegar nessa frequência 60 aqui, jogar 0, cosseno de 0 é 1.
1 vezes 179,6 vai ficar um sinal DC de 179,6. Tá certo? Só que eu vou colocar esses 60 Hz aqui, ó, e vou perguntar o seguinte. Imagina a régua que eu falei para vocês aí na cabeça de vocês. Ó. A primeira posição da régua é 0, então o K é igual a 0. A segunda posição é K igual a 1. A terceira posição é K igual a 2. Essa régua está testando o K para cada unidade. Tá? Cada unidade. Esse sinal X aí que vocês estão vendo só tem o valor 60 Hz. Tá? E esse 60 Hz, a amplitude desse sinal está 179,6. Então, essa régua que vocês estão imaginando na cabeça de 0 a 100, se você for lá no seu caderno, você vai fazer uma linha horizontal. Beleza? Bom, olhando o sinal aí, pessoal, a gente está vendo que a única frequência que tem nesse sinal é 60 Hz. Então, vocês vão lá na posição 60, não é a posição 60, é a posição 59, porque a frequência 0 está na posição 0. Aliás, frequência 0, frequência 1 e assim por diante. Então, lá na posição 60, tá? Você vai fazer uma linha vertical de amplitude 179,6. E as outras posições, 61, vai estar com amplitude 0. 62 vai estar com amplitude 0. 63 vai estar com amplitude 0. Aquele exercício que nós acabamos de fazer, aquele CK, os CKs, na verdade, são essas frequências, tá? Então, eu estou testando, ó, qual é o coeficiente, o C0. O C0, nesse sinal, não vai aparecer nível DC nenhum. Não tem nível DC. Não tem nível contínuo para o K igual a 0. Se eu quiser agora que apareça uma frequência 1, exatamente 1, como é que eu faço? Eu teria que somar nesse sinal, em vez do 60, eu vou colocar aqui frequência 1. Eu teria que fazer isso aqui, ó. 179, vou somar aqui, mais. Em vez desse 60 aqui, eu vou colocar 1. E essa amplitude 179, vou deixar com a mesma amplitude. Vou colocar aqui 50 vezes. Então, eu estou vendo que nesse sinal aqui, pessoal, eu estou multiplicando uma amplitude 50 vezes um cosseno de 2π 1t. Então, quer dizer que esse sinal X tem duas componentes, 2K nele. Tem um K igual a 60 e tem um K igual a 1. Beleza? Bom, então eu vou rodar esse sinal. Existe um gráfico muito importante que chama um espectro de frequência. O que esse espectro de frequência ele está mostrando para você? Essa régua que tem 100 posições que eu acabei de falar para vocês, se ela pudesse ir lá na rede elétrica e te mostrar qual a amplitude que tem para cada frequência variando de 1 até 100, ela é um negócio que a gente chama de espectro de frequência. Um medidor de energia faz isso, tá? Então, esse script aqui está pronto, eu vou rodar ele primeiro. Então, nós estamos olhando aqui que tem duas amplitudes aqui, ó. Vou mandar rodar o gráfico. Ele é chamado de simples, tá? Depois eu vou explicar. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Só um minuto. Um minutinho só. Travou aqui a minha tela, só um minuto. Só um minuto, tá, pessoal? Bom, então eu vou
Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, está aqui o MATLAB. Esse é o gráfico que eu quero mostrar para vocês. Essa régua que eu falei para vocês aí, que vocês, né, poderiam ir lá na casa de vocês, o que essa régua está me mostrando aqui, pessoal? Ela está me mostrando, olha só, de 0 até 100, de 0 até 100, ela está me dizendo, ó, em cada posição, em cada K, ela está me mostrando qual o valor daquela determinada frequência, qual a amplitude daquela frequência, tá? Bom, eu mostrei para vocês que tem um negócio que não tá legal aí, depois eu tenho que dar uma olhada nesse script, eu vou rodar outro para vocês, mas o que ele está me mostrando é que eu tenho duas amplitudes muito altas nesse sinal, tá? Está aparecendo uma componente aqui que eu não visualizei qual o valor do K, e está aparecendo um outro valor mais alto. Eu vou mudar o script aqui, tá certo? Vou mudar aqui para a versão 2, só para eu, em vez de eu procurar o erro aqui no script, que eu dou aula e mudo esses scripts, tem um negócio aqui que não está compatível. Deixa eu só... Vou parar de compartilhar a tela. Só um minuto. Frequência. Só um minutinho. Bom, eu tô rodando aqui a versão 2 do sinal, porque do script, porque a versão 1 está com algum erro, eu não vou conseguir olhar agora, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, a tela? O 2 está ok. Então, ó, o que ele está mostrando aqui para mim? Ele está mostrando, né? Bom, eu falei para vocês que seria de 0 a 100. Deixa eu deixar ele compatível, então. Vou compartilhar a tela. Fiz um sinal. Bom, esse sinal aí, pessoal, se você for lá na rede elétrica lá da sua casa, tá certo? O que ele está mostrando? Ele está mostrando que tem uma amplitude de 180, com amplitude 180. Observe que aqui o negócio está em módulo, né? O módulo do sinal, tá? E em cima dos 60 Hz, ele está mostrando uma amplitude de 180 aqui, ó. Então eu fui subindo. K igual a zero. Tem algum valor de K igual a zero nesse sinal? Não. Observe que a amplitude está zero. Geraldo, não está aparecendo não. Não? Espera aí. Vou começar de novo aqui, então. Dá uma conferida aí agora. Apareceu aí? Ela apareceu. Entre que você começa a falar e a imagem, quando você compartilha, tem um delay aí de mais ou menos 10 a 15 segundos. Às vezes você está falando e o negócio... Tá. Então eu vou esperar mais tempo, então. Aqui, eu tenho cronometrado aqui e estou percebendo isso. Falou. Tá, 15 segundos, então. Ótimo, obrigado aí pelo retorno. Bom, olha só, pessoal. Essa régua que eu coloquei para vocês assim, na cabeça de vocês. Essa régua com uma escala, vamos imaginar que seria de 0 a 100, que eu acabei de falar para vocês. Essa régua, essa figura aí está representando essa régua, tá? Por quê? O que ele está me mostrando, o que ele está querendo me mostrar é o seguinte: de 0 para o K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 10, ele vai variando esses Ks,
e ele está me mostrando qual o valor que está aparecendo num determinado valor do sinal. Ele está me dizendo que existe uma componente para K igual a 40. Ó. E a amplitude desse K igual a 40 é igual a 180. Tá certo? Existe um K igual a 60. E a amplitude desse K igual a 60 deu 180. Eu comecei a mexer lá no script 1, só que eu vi que tem algum erro, tá? Eu não vou conseguir corrigir isso agora. Então, eu abri o script versão 2, tá certo? O script versão 2. Esse gráfico, pessoal, ele é uma consequência do estudo de Fourier, tá? O que ele está me mostrando é que se eu pegar, aqui eu tenho apenas 2 Ks nesse sinal, tá? Mas se eu pegar K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, for fazendo vários senos, com frequência 1, com frequência 2, com frequência 3, e somar todos esses sinais infinitos, a somatório dessas frequências vai tender a um sinal quadrado, tá certo? Um sinal quadrado. Esse sinal aqui em questão que eu estou mostrando para vocês, ele só tem um valor com uma frequência de 40 Hz e um outro valor com um valor aqui de 60 Hz, tá? Alguém poderia perguntar, senhor Geraldo, mas lá você não jogou, não foi 120, não foi 180, né? Porque eu mexi lá no versão 1, tá? Eu simplesmente rodei o versão 2, beleza? Então, quando a gente fala espectro harmônico, o que ele quer, na verdade, né, é calcular ele faz uso do que o Fourier ele desenvolveu, tá certo? E esses Ks são essas frequências que estão aparecendo aqui, ó. Aquele sinal quadrado lá que nós fizemos o exercício, cada CK dele são essas frequências aqui, beleza? Bom, então vamos, se eu quiser, Geraldo, mas então vamos misturar um sinal aí, por exemplo, vamos colocar um K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. O que eu faço? Eu vou lá no script, aí eu vou jogar aqui dentro do... Vou compartilhar para vocês a tela aqui do MATLAB, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, aí tem um detalhe, assim, aí tem umas coisas que misturam um pouco com algumas coisas que a gente já estudou, tá? O que ele faz? O script, ele está aqui na minha tela, né? Espero que vocês estejam vendo aí. Aqui, pessoal, eu defini a frequência de amostragem. Essa frequência de amostragem, ela determina quantos pontos do sinal eu vou pegar numa janela de 1 segundo, tá certo? Ele está dizendo aqui para mim que são 100 pontos. Se eu aumentar isso aqui, ó, passar para 1000, aí isso vai determinar na frequência básica do sinal que eu estou mandando ele plotar, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, se a frequência de amostragem for 100, uma fs igual a 100, eu começo a ter alguns problemas. Por quê? A gente viu o conceito de alias, né? O alias, na verdade, a frequência de Nyquist, ele diz o seguinte: se eu colocar uma frequência de amostragem 1000, um sinal com 500 Hz, eu vou conseguir exibir ele corretamente. Na hora que ele passar para 501, 502, 503, vai começar a ter alias, tá? Então, esse 1000 Hz aí, ó, eu consigo mostrar, então, tá, frequências de sinais que vão de 1 até 500. Se sair desse valor 500, eu vou ter uma interpretação errada desse sinal, tá certo? Esse T variando de 0 fs sobre fs é o período da amostragem, tá? Aí eu peguei um vetor x, que é o 179,6, que é a amplitude, multiplicada pelo seno de 2π60 vezes t, que é o meu vetor tempo. Esse n aqui, pessoal, nós vamos determinar qual o número de coeficientes k que eu vou ter nesse sinal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui em cima aqui a minha frequência máxima, quando eu determino aqui para ele que o n é igual a 1000, o que eu estou dizendo para ele? Esse n
A régua que vocês imaginaram na cabeça de vocês, que tinha 100 unidades, é esse N aí, ó. É esse N. Se eu falar para você, mude essa régua agora para 1000 unidades, tá? 1000 unidades quer dizer que ele está testando cada valor de K desse para saber se vai aparecer aquele número naquele sinal, tá certo? Esse sinal X aqui, ele está 179,6 vezes seno de 2π vezes 60 Hz, no vetor tempo, beleza? Bom, então vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês isso, né? Geraldo, mas por que você explicou a teoria lá do Fourier em sinal contínuo? E na hora que a gente for chamar a função aqui, para calcular, ele chama de FFT, que é a transformada rápida. Porque, na verdade, o sinal ele é periódico, tá? O sinal ele é periódico, ele se repete no tempo. Eu estou passando para ele que esse sinal X aqui é esse sinal que eu quero que ele calcule para mim quais Ks tem aqui dentro, quais são os valores de Ks que estão aparecendo, tá? Então, eu chamo uma função chamada FFT. Passo para ele o sinal X que eu quero, digo para ele quantos coeficientes Ks eu quero que ele verifique. O número de coeficientes Ks é esse N aí, tá certo? Bom, tem um detalhe na FFT que é o seguinte. Na hora que eu chamar esse sinal, eu estou vendo que a amplitude dele aqui é 179, tá vendo? O MATLAB, toda vez que você chamar essa função FFT, você vai passar o N, que é o número de Ks que ele vai verificar. E você tem que dividir pelo número de Ks que ele verificou, sempre, tá? Porque na hora que ele faz esse cálculo, ele faz uma somatória interna. Quando ele retorna, ele vai fazendo uma somatório lá dentro com esses Ks, com amplitude, ele volta com essa soma. Então, você tem que dividir por esse N aqui, para ele ficar com o valor original, beleza? E tem um 2 que multiplica. Por que esse 2 aqui, se eu chamar essa função desse jeito, observem, a amplitude do sinal é 179,6. Se eu rodar esse script aqui, ele teria que me mostrar que lá na frequência 60, a amplitude é 179,6. E esse gráfico X aqui, pessoal, esse gráfico X é como se fosse essa régua que eu pedi para vocês imaginarem. Essa régua, se fosse possível você ter uma régua e você fosse lá na sua rede elétrica e colocasse essa régua lá, e nessa régua aparecesse assim, se você fizer isso na sua casa agora, lá na posição 60 da régua, vai aparecer 179,6, se a energia estiver limpa, perfeita. E na posição 1, na posição 2, na posição 3, vai aparecer tudo zerado, tá certo? E esse X1 aqui é a régua, é essa régua aí. Então, o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, calcule para mim para 1000 Ks e me fale qual é a amplitude que vai aparecer nesse sinal X aqui, para cada um desses Ks. Na hora que eu fizer isso, tá? Então, eu vou rodar aqui de novo, eu vou mandar executar o script e vou compartilhar a tela com vocês, tá? De novo, desculpa, eu vou parar e vou compartilhar. O gráfico, aí eu vou esperar os 14 segundos, tá? O gráfico, então, apareceu aí. Então, olha o que acontece, pessoal. Vamos interpretar esse gráfico aí agora. A primeira coisa importante é que a frequência de amostragem, eu defini ela lá como 1000, tá? 1000. Se eu definir a frequência de amostragem como 1000, a maior frequência que eu consigo ver sem acontecer o aliens é 500. São 500 Hz, tá? Então, nesse sinal que vocês estão vendo, ele veio 0 Hz, não tem nada. 1 Hz, não tem nada. 2, 3, 4, chegou lá no 60. No 60, apareceu uma amplitude 90. Eu estou vendo que tem uma componente de 60 Hz, mas ela está aparecendo com 90, tá? Como é que a gente corrige isso? Aí eu vou colocar um negócio que vocês vão ver o seguinte, toda vez que você for chamar
A função FFT, você tem que multiplicar por 2. Por que você tem que multiplicar por 2? Porque internamente, a função no MATLAB, ela tem uma divisão por meio. Divisão por 2, desculpa. Por 2. Qualquer sinal que você jogar lá naquela multiplicação do cosseno, que seria a amplitude do sinal, ele vai vir dividido por 2 aqui, ó. Tá? Então, na hora de chamar a função, que é o FFT, eu tenho que... Vou corrigir isso, então, no script. Vou parar a minha tela aqui e vou compartilhar de novo. Então, estou explicando a função FFT. Então, vai ser... É por meio mesmo, não, Geraldo? Ele tem que dar 180, não é não? Não, veja bem. A função FFT, ela vai escalar por 2, dividir por 2. Porque se for dividido por meio, o sinal teria que aparecer com amplitude... qualquer número dividido por meio é a mesma coisa que se eu multiplicar por 2, concorda? Isso. Se eu estou passando x, e o sinal que eu estou passando aqui é 179. Só que lá, como ele divide por 2, o sinal está aparecendo com amplitude 90, entendeu? Na verdade, ele dividiu o sinal por 2. Internamente, ele divide por 2. Como lá dentro da função o cosseno escala, divide por 2, ou você fala que ele multiplica por meio, é a mesma coisa. Ou você fala que ele divide por 2. Dividir o número por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa. Acho que é isso que você quis dizer. Então, quer dizer que aqui, pessoal, eu tenho que multiplicar por 2. Qualquer que seja o sinal aqui, ó. Qualquer valor. Aqui agora, por exemplo, está 170, que é a amplitude, que é 127 vezes raiz de 2. Então, esse sinal agora vai aparecer de modo correto. Vamos testar. Eu venho aqui, ó, multiplico ele, run. Então, eu vou vir agora, vou parar a tela de vocês e vou compartilhar o gráfico. Vou esperar os 10 segundos. Vai aparecer o gráfico para vocês. Então, deve ter aparecido aí. O que esse gráfico está mostrando, pessoal? Frequência K igual a 0 não tem nada. Frequência K igual a 1 não tem nada. Frequência K igual a 2 não tem nada. Lá próximo ao valor 60 Hz, vou dar um zoom. Olha lá. Lá no 60 Hz, a amplitude é 180. Tá certo? A amplitude é 180. Bom, então, toda vez que vocês forem chamar a função, né, vocês têm que multiplicar por 2 lá fora. Aí eu fiz um zoom aqui no gráfico. Eu vou compartilhar a tela de novo. A gente está 8h35, tá? Nosso raciocínio aí está quase terminando. Vou colocar o gráfico de novo. Aí, pessoal, esperar 10 segundos. Deve ter aparecido aí para vocês. Bom, o que ele está mostrando aqui para mim, então? Na régua horizontal, ele está mostrando todas as frequências, de 0 até 1000. Mas eu consigo ver corretamente apenas a frequência até 500 Hz, tá? Porque lá no script foi definido que a frequência de amostragem é 1000, beleza? Se eu for rodando essa frequência aqui de 60, se eu acrescentar um sinal aqui com 220, ele vai aparecer aqui para mim com 120. 180 vai aparecer uma amplitude de 180, tá? 240 vai aparecer uma amplitude de 240. Na hora que chegar 500 cravado, 499 vai aparecer. Quando chegar 501, não vai aparecer o 501, tá? Esse gráfico aqui, ele tem um detalhe. Ele está mostrando o K. Na hora que eu fiz a somatória da fórmula lá da série de Fourier, era uma somatória de menos infinito a mais infinito,
tá certo? Então, o que esse gráfico está te mostrando é que a frequência K igual a 60 está aparecendo aqui, ó. Mas essa frequência que está aparecendo aqui, lá em 940, aproximadamente, é como se fosse o menos 60. Mas, para o K igual a mais 60, você joga na fórmula, dá uma amplitude. Matematicamente, quando você pega o K igual a menos 60, seria esse sinal aqui, ó. Esse valor aqui, tá? E isso é meio estranho para a gente no primeiro momento, mas depois vocês vão, né? Isso tem tudo a ver com Fourier, né? Com o Nyquist. A frequência de 0 a 1000, eu vou testar todas as frequências, tá? Então ele sai do 0, do 1, do 2, do 3, aí ele mostrou 60. Na hora que a gente for seguindo aqui para frente, você vai ver que esse sinal aqui vai começar a virar para... Ele é um espelho. Se o 0 tivesse exatamente em 500, se o 0 tivesse em 500, você teria uma faixa de frequência de mais 500 para a direita e menos 500 para a esquerda, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, esse sinal cravado em 499. Cravado em 499 aí, para vocês entenderem o que eu tô colocando. Então, eu vou mudar a minha frequência do sinal para 499 Hz. Então, eu vou compartilhar a tela. Está lá, ó, 179, 2 vezes π, 499 Hz, tá certo? Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou rodar esse script, vou executar. Bom, antes de mostrar o gráfico para vocês, pessoal, vou diminuir aqui para 490, porque ele ficou sobreposto e está difícil de visualizar, tá? E aí vocês vão entender por quê. Vou mandar ele executar. Vou parar a tela e vou compartilhar de novo. O Emerson, olha só, o Emerson. Na hora que eu fiz 490 Hz, o negócio veio K igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou lá no 499, ó, ele deu uma amplitude de 180, ó. Tá vendo? E esse sinal aqui está espelhado, ó. Esse sinal aqui, na verdade, é 0,490. Se você pegar 1000 menos 490, dá 10. 10 Hz. Apareceu essa frequência aqui, um sinal em 10 Hz, tá? Como se no 500 ele tivesse zerado novamente. É, porque eu, na hora de preparar esse script para vocês, primeiro eu fiz a versão 1, só que eu tomei uma rasteira aqui, porque a versão 1 está com erro, e eu tenho que parar para corrigir ele. Mas esse eixo horizontal lá naquele script 1, ele está variando aqui, o meiozinho dele de 500 seria o 0, frequência 0. Aí ele está testando assim, de 0 para mais 500 para a direita, e de 0 menos 500 está para a esquerda. Só que esse script, ele está fazendo um tratamento para você, está dizendo assim, ó, sempre vai, frequência 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar a frequência aqui em cima do 200, se eu for lá naquela frequência e colocar assim 200 vezes, esse sinal da esquerda aqui vai estar exatamente em cima do 200, tá? E onde que vai estar o outro lá? Ele vai vir andando de 1.200 para a esquerda. Ele vai estar em cima do 800, exatamente em cima do 800, tá? Então, eu vou mudar ele lá e vou voltar ele aqui, só para vocês verem, a gente vai finalizar, porque são muitas informações condensadas, tá, pessoal? Porque aí a gente está falando de frequência de amostragem, de conversão AD, tudo misturado, tá? Eu, quando estava aprendendo esse negócio, tinha dia que eu ficava doidinho. Então, o que acontecia? Porque é o tal do acelera, debreia, freia. Olha só, tá vendo aí o 200? Ó? Olha lá, 0 Hz, 200. Na hora que esse 0 começa a andar para a direita, pessoal, tem um sinalzinho aqui, ó, um espelho dele, que começa a sair do 1000 e começa a andar para a esquerda. Mas é o mesmo sinal, é a mesma frequência, tá? É a mesma frequência. Então, ó, de 0, a componente K igual a 200 está com amplitude máxima, tá? E lá no 800, a gente enxerga ele aqui como 800. Mas, na verdade, ele é um alias do 200. Ele é um alias.
Porque para o computador não importa se é 200 positivo ou 200 negativo. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Em módulo, a frequência é a mesma. O valor é o mesmo. Em módulo. Porque não é o número de mudanças por segundo, número de mudança por segundo. Tudo vai depender do referencial dele, tá? Eu vou colocar um nível DC nesse sinal aqui, pessoal. Vou colocar um nível DC aqui de 20, tá? Então, ele tem que aparecer 20, a frequência 0 tem que aparecer com amplitude 20, tá? E aí seria aquele CK que nós calculamos quando para K igual a 0. É o nível DC do sinal. Se esse sinal, então, estiver representando, vou compartilhar, então, o MATLAB. O sinal só tem uma componente. Eu venho aqui, ó, pego o C nesse sinal, mais a frequência que eu quero aqui é 0. 0. E a amplitude que eu quero nesse 0 aqui, eu quero 20, tá certo? No K igual a 0, o CK igual a 0, eu quero que a amplitude dele seja 20. Isso tudo aqui eu coloquei seno, mas não justifica eu calcular um seno sabendo que ele já vai ser 0. Eu posso omitir isso tudo aqui, concorda? Na hora que a gente vai calcular aquela integral, quando o CK igual a 0, aquele elevado a menos J ômega aqui, pessoal, e era elevado a um T, para T lá. Na hora que eu jogava 0, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Concorda comigo? Eu estou empurrando esse sinal 20 unidades para cima, a referência dele para cima. Então, esse x igual a 20 aqui, o que eu quero fazer agora? Eu vou mandar ele rodar. Nossa, eu fiquei com medo danado, né? A vontade de compartilhar ou não a tela, que se der errado, eu não compartilho. Mas, se der errado, eu vou lá e mostro para vocês. O gráfico é esse. Vou esperar aqui 10 segundos. 10 segundos. Eu espero que tenha aparecido aí, tá, pessoal? Se vocês olharem esse gráfico aqui levemente, lá no 0, olha aí o que apareceu, o K igual a 0. Apareceu uma amplitude igual a 40, tá? Então, isso é o que a gente chama do nível DC do sinal. O nível DC do sinal é o cálculo do coeficiente para o K, para a frequência K igual a 0. Quando você jogou aquele K igual a 0 lá, aquele CK, é o quanto que esse sinal está deslocado. Ele está dizendo que esse sinal está deslocado de 40 unidades. Mas eu não plotei o sinal ainda para ver que ele está deslocado de 40 unidades, tá? Então, ele está dizendo que a frequência 0 está empurrando ele 40 unidades para cima. Beleza? Se eu quiser a frequência K igual a 1, eu vou lá naquele sinal e somo. Faço a mesma coisa. Onde eu joguei K igual a 0, eu vou jogar K igual a 1. K igual a 2, K igual a 3 e assim por diante. Vou mandar plotar esse sinal aqui para a gente fechar a aula de hoje, que já vai dar 9h45. E aí eu vou mandar plotar esse sinal X, ó. Bom, essa função aqui, pessoal, depois vocês vão olhar com calma, versão 1, versão 2, tá? A função FFT foi isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Passei o sinal X. O número N é o tamanho do vetor que eu quero, o número de frequências que eu quero testar. Se eu colocar aqui o N é 1000, e ele bateu exatamente igual à frequência de amostragem, cada posição do vetor, ele vai testando uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? Bom, e se eu quiser plotar esse sinal X aqui? Tem que aparecer um nível DC de 20 e a frequência oscilando aqui em 200 Hz. Vou colocar 1, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar, que ele vai dar uma senoide só, né? Que a frequência é 1 Hz. E essa senoide tem que estar com amplitude 20. Deslocada da origem para cima, 20 unidades. Então, eu já tenho o vetor aqui, eu mandei plotar aqui esse plot que ele está dando, ele está mandando plotar assim, uma escala é o tempo, tá?
E esse x aqui, pessoal, é um número complexo. Esse número complexo, ele está dizendo que para cada k, ele está fazendo um cálculo e colocando numa posição desse vetor. O ABSx é o valor absoluto, é o módulo do número, desse x naquela posição. Beleza? Então, ele está mostrando, então, esse plot. Bom, eu quero mostrar o número, plot, o vetor tempo, só que eu quero o x, o sinal x. Tá certo? Eu vou dar aqui um figure. O que esse figure vai fazer? Para ele abrir uma nova tela, para eu não perder o plot, tá? E só para a gente compartilhar e não compartilhar a tela é um pouco demorado, eu vou colocar um sinal aqui, um valor de 1 Hz, uma componente de 1 Hz nesse sinal. 1 está aqui. Vou colocar 2. Mais 2. 2 Hz. Então, em vez de 1 aqui, eu estou colocando 2, ó. Tá? E vou colocar os 60 Hz aqui, só para não... Acho que aquela hora eu comecei a digitar aí e perdi o fio da meada, que a cabeça aqui deu uma... Vezes 60. Então, eu tenho um K igual a 1, um K igual a 2, e tenho um K igual a 60 Hz. Ó, e vou tirar um ponto e vírgula daqui. Então, eu preciso ver um sinal que tem 3 componentes dentro dele. Um detalhe que essa amplitude aqui está 179 e essa aqui está muito pequenininha. Vou multiplicar aqui por 10 vezes. Para 2 Hz aparecer com essa amplitude 10, tá? E vou multiplicar aqui a posição 60 por 179, tá? E essa posição, que é a primeira, que é 1 Hz, está 179. Vou mudar aqui só para ficar um valor aqui distinto para a gente conseguir visualizar, tá? Depois a outra, eu vou multiplicar aqui com um valor igual a 50, lá na posição 2, beleza? E isso tudo, pessoal, é oriundo daquela técnica de Fourier que nós acabamos de visualizar. Graças a ele que nós vamos conseguir fazer isso aqui, ó, tá? E lá no nível CK, o CK igual a 0, para o K igual a 0, é esse valor 20 aqui, ó. Vou até aumentar ele aqui, porque a amplitude dele máxima é 180, tá? Vou colocar ele aqui, 500, só para ele ficar lá em cima do eixo, bem destacado, fora do zero. Então, eu vou mandar ele rodar, vou mandar ele executar. Primeiro, eu vou plotar aqui para vocês o gráfico, ó. Só um minuto. Compartilhar. Olha o gráfico como é que ficou. Isso é o gráfico as senoides, tá? E essa senoide, pessoal, como eu coloquei o nível DC de 500, olha lá, ele ficou deslocado, 500 unidades para cima. A referência dele não é o 0 mais. Se eu der um zoom aqui nesse sinal, ó, eu estou misturando. Eu misturei uma parcela com 60 Hz. Vocês vão ver que vai aparecer as ondinhas aqui pequenininho, ó. E essa aqui é a mistura, né? Olha lá, o sinal está vindo. Só que eu fiz uma mistura ali usando amplitudes diferentes, né? Aí deu um sinal maluco aqui que eu não, né, nem sei interpretar esse sinal direito. Mas na hora que eu pego, usando o conceito do Fourier, o que ele está me mostrando é, esse sinal, se eu quebrar ele em todas as frequências, o gráfico de espectro vai me falar, cada frequência, qual é a amplitude que está entrando nesse sinal. Então, eu vou fechar aqui, agora eu vou mostrar o gráfico, que é o espectro de amplitude. Vou mostrar aqui, ó, o espectro de amplitude. Bom, deve estar aparecendo para vocês. Olha só que detalhe interessante, pessoal. O que esse gráfico está mostrando? Ele está falando que o 60 Hz está com amplitude de 180, tá vendo? E o 0 Hz, está meio azulzinho, eu vou dar um zoom,
como a frequência de 1 Hz está muito pequeno, a gente não está nem conseguindo enxergar direito, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui no gráfico para ver. Vamos olhar aqui, ó. 0 está aparecendo com amplitude 1000 e faltou 1, né? Só que 1 Hz está praticamente sobreposto. Em vez de 1 Hz aqui, eu vou mudar no MATLAB, só para a gente conseguir ver e fechar a aula de hoje. Eu estou só simplesmente mudando. Onde estava 1, eu estou colocando 10. Tá? E onde estava 2, eu estou colocando 20. Onde estava 2, eu estou colocando 20. E o 60 eu vou deixar do mesmo jeito. E vou compartilhar direto o gráfico. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, de novo. E vou compartilhar o gráfico. Ah lá. O que o gráfico está me mostrando? Mostrou o que eu queria, que é amplitude 0. Estou dando um zoom aqui no gráfico. Olha lá. A frequência K igual a 0, o nível DC do sinal é 1000. Foi aquele 1000 que eu somei lá, tá? Depois, ó, se eu der um outro zoom aqui, ó, olha lá. 10, a frequência K igual a 10, está com amplitude 100. Ok? E a frequência 20 está com amplitude 50. Isso é uma consequência, pessoal, do Fourier, tá? Só que nesse mundo que eu estou mostrando para vocês, o algoritmo chama FFT, que é o T de transformada, porque o sinal, né? Se eu pegar aquele sinal lá e der um zoom nele, aquele sinal plotado, ele é um sinal discretizado, ele não é um sinal contínuo, tá? O sinal contínuo, então, a série de Fourier, aquele exercício que eu fiz com vocês, na verdade, foi para mostrar como tudo começou. Matematicamente falando, o Fourier começou ali, a história começou ali, tá? Ele chegou e falou, ó, qualquer sinal periódico eu posso colocar como uma soma de cossenos, tá certo? E na hora que a gente joga para dentro do computador para fazer os cálculos, né? Aí tem a transformada de Fourier, porque é o sinal discretizado, beleza? Então aqui, pessoal, eu espero que tenha dado uma visão geral, né? Dê uma olhada no AVA, na unidade 3.1, 3.2, para complementar o que eu estou explicando para vocês. E para finalizar, eu vou só compartilhar aqui, eu até falei que era para a gente olhar, né, que a gente ia ver o PSCAD, mas eu espero que todo mundo tenha instalado o PSCAD, tá? E aí eu vou deixar com vocês, eu vou pedir para vocês seguirem o roteiro. Opa! Tem um outro detalhe aí. Quando você fala de unidade 3, 4, essas unidades, nós, como alunos, não conseguimos acessá-las ainda não, viu? Tá. Peraí. Se você estiver colocando conteúdo lá, a gente não consegue ter acesso a eles, não. Tá, deixa eu... Só um minutinho. Deixa eu explicar dentro do arquivo, que eu acho que eu fiquei meio perdido aqui. Só um minuto. Só um minuto que a gente está finalizando. Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, tá aí. Essa tela aí, tá? É o nosso script. Bom, eu coloquei aqui, então. Na verdade, não é a unidade 3, não, o Emerson. Eu que falei errado. Na verdade, é a unidade 2. Série de Fourier de tempo contínuo. Essa unidade aqui é a 2. 2.1. Esse conteúdo aqui é 2.1, tá? Então, lá vai ter a teoria matemática, que é a 2.1, vai explicar isso que eu mostrei para vocês. E o tempo discreto vai estar na unidade 3.2, tá?
Eu mostrei aqui uma aplicação no MATLAB usando a 3.2, tá? Mas aí vocês vão assistir lá as videoaulas, né, para complementar os conceitos. A transformada de Fourier a gente não viu. Eu só falei uma pincelada aqui com vocês, mas a unidade 2.2, a partir da 2.2 e 2.3, beleza? Bom, essa simulação aqui, no início do curso, né, usando o RLog offline, tem um programa um medidor de energia, né, que eu fiz, que eu estou desenvolvendo, que dá para ver bastante esse conceito de harmônico e tal. Só que na hora que eu rodo ele aqui, a tela fica pop-up e eu não consigo compartilhar com vocês, tá? Então, vou deixar para um próximo momento. A etapa do PSCAD aqui, pessoal, o que essa etapa do PSCAD está pedindo para vocês fazerem? Para simular um sinal no PSCAD, tá? Aí ele vai gerar um arquivo. E esse arquivo, vocês vão implementar, incluir ele em MATLAB, tá certo? Como nós tivemos esses contratempos aí de... Estava numa sala aqui, a internet acabou que estava ruim, eu tive que mudar. Eu vou deixar para vocês fazerem esse vídeo, tá? E tentar fazer isso em casa. E aí, no início da próxima aula, a gente vai tirar dúvida e trabalhar em cima desse basicamente, você vai fazer um circuito elétrico, e lá no circuito elétrico no PSCAD tem uma opção que você clica com o botão direito e manda ele salvar as variáveis para arquivo. A partir do momento que você faz ele salvar para o arquivo, ele gera um arquivo no mesmo diretório do projeto. Mas como ficou muito tarde, né, e aí está dando 10 horas já, eu não vou mexer com isso hoje, tá? Vou pedir para vocês assistir o vídeo e tentar fazer isso aí em casa, beleza? Bom, aí o que eu falei aqui, ó, plano B, roteiro prático, tá? Aí agora esses roteiros, eles vão misturar série de Fourier, né, com Nyquist, frequência de amostragem. Eu espero que agora os conceitos estejam começando a ficar mais consolidados aí com vocês, tá? Então, pessoal, 10 horas, estou aqui à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida comigo, tá? Quem não tiver, dou uma boa noite para vocês aí e até a próxima. E aí, na semana que vem, com a minha internet aqui de 50 megabytes, espero que eu consiga, né? Porque eu já tentei 3 vezes subir a gravação da aula, que tem mais ou menos 1 giga, para o MATLAB e disponibilizar o link para vocês, tá certo? Acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Esse arquivo aqui, ele sempre vai ser disponibilizado na aula 1, e o link se chama Regime Especial. Essa em regime especial, que é do pós-coronavírus, essa é a aula 3. Esse é o link da aula 3, tudo bem? Então, boa noite para vocês e estou à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, tá bom? Um abraço. É só ligar o microfone aí, pode ligar a câmera, tá? Porque aí dá para a gente tirar dúvida aqui. Ok, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Então, como ninguém me chamou aqui, tá, pessoal? Boa noite para vocês.